Já quero recebê-los com um afetuoso abraço. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Pode começar, então? Então, agora é para valer. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. É uma alegria muito grande estarmos aqui, nesse Diálogos de Justiça e Paz, aqui no Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, que fica dentro do CCB, na 601 Norte, presencialmente, depois de tantos anos, nos conhecendo virtualmente. É uma alegria estar presencialmente aqui. Sintam-se todos muito abraçados e muito abraçadas, afetuosamente os votos de muita paz. Para vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, saibam que é uma alegria ter vocês do outro lado da tela, nos acompanhando neste momento. Neste dia 5 de junho de 2023, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E hoje eu gostaria de lembrar neste evento, que é uma parceria coordenada entre várias instituições, o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, a Comissão Justiça e Paz de Brasília, o Centro Cultural de Brasília e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Eu queria lembrar, a partir do nosso tema central do Diálogos de hoje, que é a ecologia integral, o necessário compromisso com o futuro da casa comum, iniciar nosso encontro lembrando do assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira indigenista, Dom Phillips, jornalista britânico, que estavam na região do Vale do Javari, no Amazonas, e estavam trabalhando com conflitos socioambientais. O início da nossa reflexão é a partir da encíclica Laudato Si, onde o Papa Francisco, no seu documento apostólico, nos convida a olhar por uma casa comum, a enfrentarmos de frente os problemas que o nosso planeta tem que resolver para as próximas gerações. E o Papa Francisco ele é tão preciso nesse sentido que a reflexão da ecologia integral é justamente essa consciência de que a nossa casa comum precisa ser cuidada. São palavras poderosas. Ecologia integral, casa comum, nos coloca todos diante de uma responsabilidade individual e coletiva, pensando o nosso presente e o nosso futuro. Então, o nosso futuro começa também hoje, onde eu tenho a honra de coordenar essa mesa com os nossos panelistas. E, bom, a base da nossa reflexão é a Laudato Si, e nós temos diferentes perspectivas dessa construção de futuro, começando pela experiência da Laudato Si, onde a gente tem a presença aqui do Luiz Felipe Lacerda, que é secretário executivo do OLMA, coordenador de cátedra da Laudato Si, da Unicap, psicólogo, doutor em Ciências Sociais, membro especialista da plataforma Harmonia com a Natureza da ONU. Temos também aqui nosso membro da CJP Brasília, nosso querido Procurador Regional da República, membro do Ministério Público Federal, professor de Direito na Escola da Magistratura Federal e assessor da Rede Eclesial Panamazônica, Felício Pontes. Obrigada, Felício. Nós já nos encontramos tantas vezes virtualmente, que é uma alegria tê-lo aqui comigo, presencialmente. E Versilene Francisco Dias, que traz a experiência e toda a ancestralidade dos quilombolas, Calunga, com justamente o que o Papa Francisco valoriza na Laudato Si, que é essa imersão nessa ecologia integral, em um modo de vida diferente, em um viver diferente. Então, eu peço aos nossos panelistas que saibam que o tempo é de 15 minutos para cada explanação,
mas que a gente tem flexibilidade, e a todos vocês que nos acompanham, tanto aqui no auditório como pelas redes sociais, que nós estamos recebendo perguntas aos nossos painelistas. Então, vamos começar? Por favor, Luiz. Muito bem. Muito obrigado pela apresentação. Vou pedir que os colegas possam botar uma pequena apresentação, dizendo que é um prazer compartilhar esse momento aqui com todas e todos. E a reflexão que eu trago hoje, ela não é minha, ela é feita em rede, por uma grande rede de centros sociais na América Latina. Não sei se todos vocês sabem, mas os jesuítas se organizam no mundo, de forma geral, por conferências, né? E a gente aqui então faz parte da Conferência para a América Latina e o Caribe, que se chama CEPAL. A CEPAL, como uma grande conferência de todos esses países, ela se organiza internamente por grandes redes, entre elas a rede de centros sociais. Então vocês têm aí a logomarca, né? E a rede de centros sociais ela é composta por 41 centros, entre eles os centros sociais que fazem parte da província dos jesuítas do Brasil. Em 2019, na Assembleia Geral dessa rede, foi convidado o OMA e os centros sociais do Brasil a coordenarem um grupo de trabalho que estava iniciando, que é o Grupo de Ecologia Integral. E a solicitação da presidência da CEPAL foi que a gente pudesse ajudar a províncias e a rede como um todo a elaborar um documento que nos ajudasse a refletir sobre o que é a ecologia integral. Este documento está disponível na internet, para quem quiser descarregar. Pode passar, por favor. E dentro dessa rede de 41 centros sociais, o trabalho foi desenvolvido por um grupo de 10 centros diretamente. Pode passar aí, por favor. Essa é a rede, né, com a indicação dos 5 centros do Brasil, mais o observatório, que não é um centro, é um articulador dessa rede. E a gente então se debruçou nos últimos 3 anos a um estudo aprofundado das nossas práticas enquanto obras sociais, para conseguir dialogar e entender um pouco o que é a ecologia integral a partir da nossa perspectiva. E o Papa Francisco, a gente sabe bem, na encíclica não nos oferece um conceito fechado do que é a encíclica Laudato Si, até porque não poderia, porque senão serviria para uns e não serviria para outros, não é? Mas na ideia de um convite a uma mudança paradigmática que a ecologia integral nos convida, a gente pode então estipular algumas ideias, apesar de não ter um conceito cerrado, algumas ideias daquilo que pode ser pensado e trabalhado a partir da ecologia integral. Pode passar, por favor. Então a gente entende que o documento ele inicia fazendo essa grande interrogação, né? O que está passando na nossa casa comum? E a partir disso vai apontando vários elementos como a perda da água, da biodiversidade, os nossos modos de viver e produzir em sociedade, que vão chegando ao final a um quadro geral de degradação da própria qualidade da vida e da dignidade humana. Pode passar, por favor. A partir disso, o Papa Francisco evoca uma reflexão sobre o que está passando na casa comum, dentro da perspectiva do Evangelho da Criação, e vai falar para a gente, por exemplo, desde a testemunha de Jesus, como um grande educador ambiental, em determinados momentos, até a possibilidade de encontrar na própria natureza uma encarnação do sagrado e através dela transcender também. Essa é uma grande evocação que existe por dentro da encíclica. A ideia de que ir até a natureza, ir em direção à natureza, é ir em direção a Deus e à criação de Deus nesse mundo. Pode passar, por favor. E a partir disso, pode passar, por favor. Obrigado. Ele vai então apontar o dedo na ferida e dizer que grande parte do que está acontecendo na nossa casa comum tem a ver com a raiz humana da crise ecológica. E essa raiz humana vai trazer reflexões sobre a tecnologia, que ora é criativa, mas ora estabelece relações de poderes desiguais. Vai falar sobre o paradigma da homogeneidade, da unidimensionalidade, da globalização do tecnicismo, do antropocentrismo e do egocentrismo de uma sociedade de consumo, o relativismo prático, que significa relativizar fundamentos e princípios que não deveriam ser relativizados à defesa da vida, até chegar então no que a gente pode chamar de ecocídio, que seria conduzido pelos nossos modos de viver e consumir.
Então, pode passar, por favor. A partir disso, ele nos contribui com o conceito de ecologia integral. Ele não só critica, não só analisa, mas traz uma proposta. Essa é a proposta central desse documento. A encíclica ela vai dizer que a ecologia integral ela é uma ecologia ambiental, econômica, social, cultural, e ela supera, essa é uma das primeiras rupturas paradigmáticas que a encíclica propõe. Ela supera a dicotomia histórica, inclusive propagada pela ciência ocidental, na separação das coisas entre social e ambiental, cultural e natural. Né? As nossas ciências naturais e principalmente sociais estão permeadas dessas dicotomias. O pensamento ocidental se construiu sobre a base dessas dicotomias, do bem e do mal, do bonito e do feio. E quando o Papa Francisco vai nos dizer que tudo está interligado, ele nos convida a essa primeira superação paradigmática. Dizer que não existem duas crises diferentes. É uma mesma crise com facetas diferentes. E aí a gente então abandona a ideia de projetos sociais, intervenções ambientais e começa a usar sempre a perspectiva socioambiental, que seria a união dessas duas perspectivas anteriores, de maneira complexa. A partir disso, ele vai falar da importância da gente pensar na nossa ecologia cotidiana, nas nossas práticas cotidianas, mas também de resgatar a ideia do bem comum. A natureza e a casa comum seriam esse bem comum que muitas vezes, historicamente, se propõe a contrabalancear na sociedade que a gente vive a ideia de propriedade privada. E a partir disso ele vai falar também e evocar a questão da justiça transgeracional. Vamos pensar no planeta para as futuras gerações. Então esse é um pouco o escopo da proposta da encíclica. Pode passar, por favor. A partir disso, esse grupo, como eu comentei para vocês no início, começa a se debruçar sobre um estudo profundo das práticas que nós desenvolvemos a partir dessa matriz da doutrina social da Igreja em toda a América Latina. E a gente então chega a essa conclusão. Nós não podemos dizer fechadamente num parágrafo o que é ecologia integral, mas nós podemos apontar pelo menos 5 grandes perspectivas que embasam esse trabalho. A perspectiva sistêmica, visto que tudo está interligado, nos convidando para a ampliação de um olhar, onde a gente tem que começar a entender os fenômenos numa cadeia de fatores, e não apenas o fenômeno isolado. Quando a gente dialoga, por exemplo, dentro do Pacto Educativo Global, com as pessoas das escolas, a gente brinca sempre, não adianta mais a gente ensinar as crianças a separar a cor do lixo, a gente tem que entender por que aquele lixo foi produzido, como é que ele chegou naquela mão, o que vai acontecer quando ele for descartado equivocadamente, e assim por diante. Isso é ter uma visão sistêmica. É um pensamento em cadeia e interligado dos fenômenos. E isso também evoca um pensamento histórico das coisas. A partir disso, uma ciência só não pode dar conta dessa realidade tão complexa. E isso nos induz, então, à perspectiva transdisciplinar. Boaventura de Sousa Santos vai chamar isso da ecologia dos saberes, dentro da sociologia das ausências e das emergências. Como é que eu posso, por exemplo, colocar os saberes acadêmicos em diálogo com os saberes populares no mesmo nível e, a partir desse encontro, produzir algo inédito e inovador? A partir disso também, a gente evoca a perspectiva da transgeracionalidade, como eu falei, cuidar do planeta para as próximas gerações, mas também da transcendência, de trazer a natureza para esse lugar onde se pode transcender ao sagrado. Aqui tem uma discussão teológica também, que não cabe a gente entrar aqui, mas é o debate entre imanência e transcendência, que vem desde Spinoza, e, bom, isso eu deixo para os teólogos que estão aqui, que sabem disso muito melhor que eu. A América Latina, ela evoca uma outra consolidação para a ecologia integral, e isso é uma contribuição muito nossa própria, que é a teologia da libertação, do Leonardo Boff, que vai trazer toda a ideia da ética do cuidado e da harmonia com a natureza, né? O Boff tem grandes estudos aí sobre a perspectiva da ética do cuidado. E, por fim, a perspectiva contextual e cultural. Isso quer dizer que nós podemos falar amplamente de uma mudança paradigmática, mas pensar em ecologia integral, ela sempre aterriza num lugar específico, e para isso é necessário pensar com aqueles atores específicos, aquelas histórias específicas, com aquele território específico. Então não adianta a gente transcender exemplos e projetos de um território para outro, de maneira simplesmente a adaptá-los, porque eles necessitam desse olhar contextual. A ecologia integral, ela vai ser a ecologia integral daquele lugar, com aquelas pessoas, e diferente de outros. Então, essas são as 5 perspectivas que embasam, para nós, até o momento, essa ideia de ecologia integral. Pode passar, por favor. A partir disso, a gente... Pode passar, por favor? A partir disso, a gente também vai encontrar
dois grandes pilares que sustentam essas perspectivas. E esses pilares dialogam muito com a perspectiva inaciana de atuação. Eles vão dizer que, para apoiar as perspectivas da ecologia integral, é necessário o reconhecimento da dignidade humana, sobretudo os mais vulnerabilizados, e o cuidado com os dons da criação. O que dialoga perfeitamente com as 4 preferências apostólicas universais dos jesuítas. Alguns anos atrás, toda a Companhia de Jesus no mundo inteiro elencou 4 grandes preferências universais. São essas que estão aí: mostrar o caminho de Deus através dos exercícios espirituais, caminhar com os pobres e os descartados, acompanhar os jovens na criação de um futuro promissor e colaborar com o cuidado da casa comum. Vejam então que esses 2 grandes pilares que sustentam aqueles princípios também se espelham nas próprias preferências apostólicas universais, e a gente começa a ver o entrecruzamento de um Papa que chama o nome de Francisco e é jesuíta. Não é? Também. Pode passar, por favor. A partir disso, além dos princípios e dos pilares, pode passar, por favor, a gente começa a pensar, então, se a ecologia integral ela tem que ser culturalmente contextualizada, falar de ecologia integral na África é diferente de falar da América Latina e de falar na Europa. Como é que a gente pensa, então, ecologia integral na América Latina e especificamente no Brasil? Pode passar, por favor. Os nossos estudos desde o OUMA nos fazem indicar, e esses estudos vêm acompanhando desde a criação do Observatório em 2016, que existem 3 grandes pilares que estruturam as desigualdades socioambientais no Brasil, e por que não na América Latina. O primeiro pilar é a concentração de terra e o latifúndio. O segundo pilar é o racismo e a xenofobia. E o terceiro pilar é o machismo e o patriarcado. Então, pensar em ecologia integral no Brasil e na América Latina tem que ser pensar como tensionar esses pilares. Porque senão de nada serve. E a partir disso, pode passar, por favor? A gente então, aí sim, evoca um conceito. Se a ecologia integral não tem um conceito fechado, a gente precisa, para fazer ela acontecer numa realidade estruturalmente desigual, como é o caso da América Latina e do Caribe, evocar um conceito concreto, um conceito operativo, um conceito político, que é o conceito, aí sim, de justiça socioambiental. Esse conceito é cunhado dentro da província dos jesuítas do Brasil, dentro de um documento que chama Marco de Orientação para a Justiça Socioambiental, que também está disponível na internet, e que vai nos dizer que a promoção da justiça socioambiental é entendida como todas as ações que colaboram na superação das injustiças presentes em nosso patrimônio histórico e reproduzidas pelo atual modelo de desenvolvimento extrativista e financeiro, que gera desigualdades sociais e agressões ambientais inomináveis. Então, aí sim, a gente evoca um conceito para trabalhar a ecologia integral na nossa realidade, e esse conceito é o conceito de justiça socioambiental. Pode passar, por favor? Esse é o documento onde está disponível toda essa estruturação e vai contar também a história das obras e da rede dos jesuítas no Brasil. Ele também está disponível na internet. Pode passar, por favor. E aí a gente começa a entender aonde nós podemos desenvolver, de alguma forma, a perspectiva da justiça, porque a gente já falou da superação paradigmática do socioambiental. Então, para compor o conceito, a gente tem que entender o que é a justiça também, para nós. E a partir também de uma perspectiva muito inaciana, a nossa concepção de justiça ela é embasada num tripé. Estabelecer relações justas com os outros, estabelecer relações justas consigo mesmo e estabelecer relações justas com a natureza. Isso é uma matriz sobre a qual a gente coloca todos os nossos projetos. Quando a gente está desenvolvendo um projeto lá no observatório, a gente pega o projeto e joga essa matriz em cima. Esse projeto, essa intervenção, essa ideia, ela estabelece relações justas com os outros, com a gente e com a natureza? Ela está apoiada naqueles 2 pilares fundamentais e ela opera naqueles 5 princípios da ecologia integral? Então isso é uma matriz analítica para todas as nossas ações, que pretendem propor ou aplicar a ecologia integral e, portanto, a justiça socioambiental em todos os espaços que a gente está. Quais são esses espaços que a gente identificou como possíveis de incidência num primeiro momento? Pode passar, por favor. O espaço da produção do conhecimento, as escolas, as universidades, a educação popular, esses espaços aqui. As práticas cotidianas, as nossas práticas diárias, tanto das comunidades quanto das famílias, e os espaços de tomada de decisão. Então, os fóruns deliberativos, conselhos nacionais, conselhos estaduais, são 3 grandes esferas nas quais nós devemos ficar atentos para fazer incidência política
em justiça socioambiental em prol da ecologia integral. Pode passar, por favor? Para nós, isso, então, a gente chega nessa equação. Pode dar mais uns 4 toques aí, que vai aparecer umas setas, por favor. Para nós, a gente chega, então, nessa equação. Uma ecologia integral, embasada em 5 princípios, que evoca o conceito de justiça socioambiental, que busca estabelecer relações justas nesse tripé e que vai buscar incidência nessas 3 áreas. Então, essa é um pouco a equação lógica dessa construção que foi feita em rede nos últimos 5 anos. Pode passar, por favor. Disso se desdobram agendas estratégicas, agendas práticas que todos esses centros de alguma forma colaboram. Então, a defesa dos povos tradicionais e dos direitos fundamentais, a economia solidária, a educação para as relações étnico-raciais, o diálogo interreligioso, a educação popular, a questão de gênero, da incidência sobre as políticas públicas, as juventudes, imigração e refúgio. Inclusive aqui em Brasília a gente tem a sede nacional do Serviço Jesuíta Migrantes Refugiados, por exemplo, SJMR, que é a nossa referência para o diálogo a respeito de migração e refúgio, por exemplo, assim como alguns que conhecem a Fundação Fé e Alegria, né, é a nossa referência também para dialogar sobre a questão da educação popular. Então são agendas estratégicas que a gente incide, por exemplo, a respeito de todos os temas nas 3 esferas. Assim como a gente tem o MAGES, o programa MAGES Juventudes, aqui em Brasília também, representado pelo Centro MAGES Burnier. Pode passar, por favor. Aqui é só um mapa teórico, para quem tem essa veia mais acadêmica, né, para quem gosta de discutir essa matriz da ecologia integral com outras teorias já fundamentadas no mundo acadêmico ou até no mundo social e político, a gente pode dialogar a partir da ecologia dos saberes, a gente pode também trabalhar a partir da teologia da libertação, ou da ética do cuidado, ou da teoria da complexidade, de Edgar Morin, entre outros temas, né, da inteligências múltiplas de Gardner, ou também tem toda uma linha teórica que fala dos lugares de fala, da Djamila Ribeiro, entre outros, a educação popular de Paulo Freire, e os saberes originários e tradicionais dos nossos povos, como o caso do Ailton Krenak, aí, entre tantos outros que são expoentes hoje em dia dessas temáticas. É uma matriz analítica por onde a gente pode estabelecer diálogos de justiça e paz e diálogos de construção. Pode passar, que está terminando já? Esse é o documento, então, está disponível na internet, tem aqui alguns exemplares para rodar para vocês verem depois, e essa é uma sistematização, portanto, que esse é um documento oficial da Rede de Centros Sociais dos Jesuítas na América Latina, que tem orientado o nosso trabalho em prol do futuro da Casa Comum, como evoca aqui a nossa conversa de hoje. Obrigado, fico por aqui por enquanto. Muito obrigada, Luiz, por esse panorama, esse voo geral e os desdobramentos da Laudato Si que são frutuosos, né, no âmbito dos jesuítas. Eu vou passar a palavra ao nosso Felício. Por favor, Felício, está em casa. Obrigado, Ana Paula. Bom, depois, deixa eu primeiro fazer uma reclamação à direção da minha CJP de me deixar falar depois do Luiz Felipe. Depois que ele fala, eu tenho vontade da gente ficar parado assim durante uma semana, pensando, meditando aquilo que vem trazendo de novo, né? De coisas tão profundas e ao mesmo tempo tão didáticas, como ele, como professor, consegue nos brindar. Mas eu vou buscar, para não ficar calado e reclamando com o professor José Geraldo aqui, nem com o Zé Carlos, eu vou puxar um tema do que ele falou, que me parece que norteia a Laudato Si, e trazer um exemplo de como isso, na prática, pode nos fazer refletir e estabelecer os nossos desafios. Em vários momentos da Laudato Si, há uma expressão que serviu de mantra para todos nós desde que a encíclica foi apresentada. O mantra é: tudo está interligado. Tudo está interligado. Isso não veio uma vez só, ao contrário das outras encíclicas e documentos papais, que não repetem expressões. Tudo está interligado, é repetido na Laudato Si várias vezes. Parece que o Papa queria dizer, olha,
Isso aqui tem que ficar. Aliás, deixa eu fazer uma inconfidência aqui sobre isso. Eu era auditor do Sínodo da Amazônia com o Papa, passamos quase um mês todo com ele, convivendo de manhã e de tarde, de noite, lá para a formulação do documento final do Sínodo da Amazônia, que para mim é um dos documentos mais extraordinários da doutrina social da Igreja. E ali, quando tudo acabou, quando o Papa bateu o martelo, todos aqueles Plácido, tudo foi Plácido, que passaram todos os itens do documento, eu estava ali na condição de auditor, os padres sinodais, Zé Geraldo, se levantam e cantam o mantra de tudo está interligado. E o Papa que estava indo embora voltou. Ele que já estava saindo, volta para a sala sinodal e canta junto com eles o nosso mantra de tudo está interligado. E parecia que aquele documento ele era uma expressão prática da Laudato Si na Amazônia. Como se fosse assim, o que nós queremos, como a gente faz com que a Laudato Si saia do papel e seja encarnada no território amazônico. O documento mostra isso. O documento mostra isso. E eu acho que vale a pena a gente reler, e eu que estive lá vendo o documento ser feito, confesso a vocês que cada vez que leio diferente, vejo de forma diferente, e acho que ali tinha uma inspiração mesmo do Espírito Santo naquela sala para fazer aquele documento. E eu lembrei também, quando muito antes ainda do Sínodo, quando o Laudato Si veio à tona, uma conversa que eu tive com o procurador da República no Pará, com 2 pesquisadores do Museu Guild de Belém, que é talvez o melhor no Brasil na parte de botânica, de animais da Amazônia, a melhor pesquisa que nós temos. E ele me dizia 2 coisas que me fizeram logo depois a ligação imediata com a Laudato Si. Eles diziam o seguinte: a primeira coisa era que no território da Volta Grande do Xingu, lá onde Fernanda tanto trabalhou como antropóloga e nos ajudou muito, que está aqui presente, muito me honra com a presença, naquele território da Volta Grande do Xingu, está hoje construída a hidrelétrica de Belo Monte, existiam 2 espécies de peixe, Ana Paula, 2 espécies de plantas e outras tantas de peixe, que eram endêmicas e não sobreviveriam à construção da usina. E os documentos do Museu Guild mostravam que, mais ou menos a cada 15 dias, eles descobriam uma nova espécie de planta ou de animal da Amazônia. E dizia o seguinte: do ponto de vista farmacológico, nós estudamos até agora 5% daquilo que a gente sabe que existe. Do que a gente não sabe que existe, a gente não estudou nada. E daquilo que a gente sabe, 95% nós não estudamos nada. E eu pensava com aquelas 2 plantas que desapareceram, eles tentaram retirar para plantar em outro lugar, não conseguiram, elas desapareceram, sumiram uma espécie, as espécies foram extintas, que ali poderia estar o princípio ativo para curar doenças que são hoje incuráveis. Nós perdemos aquelas 2 plantas, professor Zé Geraldo, perdemos as 2 plantas, e eu acho que mais grave do que isso, e vinha isso na minha cabeça, muito constante, depois da encíclica Laudato Si, que nós fizemos um crime bárbaro, não somente contra nós, mas contra as futuras gerações. Nós não estamos deixando que as futuras gerações tenham acesso a essas espécies que poderiam ser a redenção da humanidade em determinadas doenças hoje incuráveis, já que os princípios ativos das plantas ainda dominam o mercado, ou ainda tem uma boa referência no mercado de fármacos no mundo inteiro. Então vejam que aquelas 2 plantas que se foram, que nós não sabemos para que servia, que nós não conseguimos fazer um estudo devido dela por conta da hidrelétrica de Belo Monte, elas nos dão hoje um claro significado, talvez nos chamem a atenção para fazer uma clara reflexão
sobre aquilo que o Papa dizia em relação à ecologia integral, que, como mostrou o Luiz Felipe, é de difícil compreensão se a gente tiver que reduzir a 1, 2 frases para fazer a sua definição. E eu acho que nesse exemplo a gente mostra bem isso, mostra bem aquilo tudo que a gente perde, ou aquilo que nos foi dado como guardiões da criação e que nós estamos deixando passar, que nós não estamos conseguindo exercer essa função. Mas em nome de quê? O que tem do outro lado? Contra que nós estamos lutando? E eu acho que nós precisamos fazer essa definição, principalmente num dia de hoje, um dia tão representativo para todos nós, por conta de 2 eventos, de 2 significados. O primeiro, de ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o segundo, por coincidência, entre aspas, Ana Paula nos chamava a atenção, foi o dia do assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira. Eu acho que uma coisa que me parece muito clara no Brasil, mas não é fora do Brasil, é fazer a ligação da luta social com a luta ambiental. Às vezes me parece que elas já nasceram juntas. E se isso pode ser verdade no Brasil, quase não é em qualquer outro país do mundo. Nós temos uma diferença de aqueles que são os ambientalistas lutam por um lado, aqueles que são da área de direitos humanos, que defendem os territórios quilombolas, as terras indígenas, estão numa outra luta. E no Brasil elas se juntam. E no Brasil elas se juntam desde o início. E o início é basicamente a década de 80, quando a Constituição é realizada. Tanto que nós não chamamos de uma luta só ambiental ou uma luta só indígena, nós chamamos de luta socioambiental. E isso foi dito aqui. Nós chamamos de luta socioambiental. E para nós parece muito claro isso. Essa perda das 2 plantinhas da Volta Grande do Xingu, elas nos trazem essa referência também social por conta de um grande projeto que as matou, né, porque são 2, e de outro lado, que quem os defendia, o local onde elas estavam, era um local de pretensão dos índios da terra indígena Paquissamba, os índios jurunas. Eles queriam que o seu território chegasse até lá. Tinha uma reivindicação, um processo na FUNAI para que isso acontecesse. Veio a hidrelétrica e colocou a território no fundo. E eles, é claro, nós não queremos mais isso, nós não vamos morar lá dentro. Então, vejam que, mesmo nesse exemplo, que parecia muito, muito ambiental e sem o social, os 2 estão correndo juntos. Era uma reivindicação dos indígenas. Isso a gente pode ver, Versilene, também em muitos territórios quilombolas, a mesma coisa. Das lutas estarem entrelaçadas. E quem é que está do outro lado? Se nós já sabemos, então, que do nosso lado é o socioambiental, e do outro lado? A academia chama hoje de economia da destruição. Eu chamo de projeto de desenvolvimento predatório. E, falando especificamente da Amazônia, nós temos aqui 5 atividades básicas que estão do outro lado e podem ser constatadas pela qualidade, pela quantidade dos processos que chegam a Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o Tribunal de Apelação da Amazônia. Os conflitos socioambientais saem de lá de 1º grau e são julgados aqui em 2º, 3º até, mas em 2º quase tudo de forma definitiva nesse tribunal. E eles nos trazem 5 atividades básicas: madeira, pecuária, mineração, monocultura, hoje soja, cana, dendê, e a última, energia, as hidrelétricas. Invariavelmente, eu diria, às senhoras e aos senhores, que 95% desses processos, onde se luta contra a população quilombola, contra um povo indígena, contra uma população de ribeirinhos nas reservas extrativistas, do outro lado está um arauto de uma dessas 5 atividades básicas.
É contra eles que nós temos que lutar. Nós temos isso muito bem traçado. Quem é o defensor, quem são os arautos desse projeto de desenvolvimento que é destrutivo? Mas para nós é uma coisa muito importante, porque o que está em jogo aqui é não apenas quem vai ficar com a Amazônia, mas se existirá a Amazônia da forma como nós a concebemos. Porque dependendo de quem ganhe, a Amazônia se tornará, dizem os cientistas, estamos chegando ao ponto de não retorno, uma grande savana. O processo de savanização se inicia já em alguns lugares, em alguns pontos da Amazônia. Então, é urgente que possamos, nas nossas reflexões, no nosso dia a dia, encontrar saídas para saber que nós temos o que enfrentar, nós não estamos lutando contra o moinho de vento, nós estamos lutando contra algo que é palpável, algo que é forte, talvez até maior do que nós, porque aí que se une o poder econômico com o poder político, e nós vimos isso na semana que se passou na Câmara dos Deputados com a aprovação do PL 490. E isso precisa ser enfrentado. Precisa se dizer o nome de quem está do outro lado contra esses projetos, sob pena de não colocarmos em prática os ensinamentos da Laudato Si. Que para mim ela foi a base de tudo isso. A base de tudo isso. E eu tenho a grata satisfação de poder anunciar que isso, além do documento do Sínodo para a Amazônia, a exortação apostólica Querida Amazônia do Papa Francisco vem na mesma direção. E no ano passado, os bispos da Amazônia se reúnem para comemorar os 50 anos do documento de Santarém, que é a nossa grande carta da doutrina social da Igreja no tempo da ditadura militar, em 1972, escritas por Dom Pedro Casaldáliga, por Dom Alberto Ramos, escrita por Dom Eurico Kreutler. Essa turma toda estava lá e teve coragem de, no meio da ditadura militar, dizer: esse projeto da ditadura não é bom para a Amazônia, nem para a criação. Teve a coragem de dizer isso em 1972, imagina, senhoras e senhores, o que era, não era, Zé Carlos? 1972, Zé Carlos já está até sem cabelo de tanto pensar, de tanto viver aquele momento, mas quem viveu intensamente aquilo sabe do grau de profetismo que aquele documento encerra. E os bispos da Amazônia se reuniram no ano passado para comemorar os 50 anos desse documento e reafirmaram o que foi dito em 1950, atualizando para a nossa era, para o nosso tempo. E eu queria terminar convidando as senhoras e os senhores todos para, por favor, lerem esse documento, que se chama Documento de Santarém mais 50 anos depois do documento de Santarém. Ali está uma obra-prima e talvez o guia para nos fazer acontecer a Laudato Si em nossa casa. Muito obrigado. Obrigada, Felício. Realmente, eu acho que a gente pode observar a questão da Laudato Si por tantos ângulos, não é? Eu vou fazer agora uma introdução apropriada da Versilene, porque a Versilene, além de Calunga, Versilene é doutoranda em Direito na Universidade de Brasília. Ela é orientada do Zé Geraldo, que foi quem gentilmente nos apresentou. Ela é graduada em Direito e mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás. É diplomada em Estudo Internacional em Litígio Estratégico em Direito Indígena e Afrodescendente pela PUC do Peru. E é coordenadora do jurídico da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, além de vários outros grupos de pesquisadores e também autora de livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existência Negras Femininas. E eu sou encantada pelo fato de você ser oriunda de Calunga, porque, pessoalmente, eu tenho uma história com Calunga. Foi a primeira comunidade quilombola que eu visitei quando eu tinha um pouco mais de 20 anos, trabalhando com a origem genética da população brasileira. Então, eu estive lá
como jovem, como é que fala? Jovem, porque ainda sou jovem. E Jovita Rio Alto. Então, seja bem-vinda a este plenário. Então, boa noite. Acho que, nossa, não está ouvindo, né? Acho que muito feliz por estar aqui, né? E surpresa também com essa plateia minha orientadora aqui, né? Eu falo assim, eu tento fugir ao máximo com medo dele me dar um puxão de orelha, né? Que eu sumo do doutorado. Mas é muito bom estar nesses espaços, reencontrar pessoas queridas e dialogar também com pessoas que defendem a pauta. Agora sim. Oh. É importante, né, da gente estar nesses espaços e dialogar com pessoas que lutam, né, e defendem o que a gente há muito tempo já constrói dentro do Quilombo. Acho que tive um primeiro contato agora com a ecologia integral, né, e assim, é de extrema semelhança, né, igual o que a gente já desenvolve dentro dos territórios quilombolas, né? E aí eu me vi ele trazendo o conceito, o que é, eu falo assim, gente, a gente faz isso já há muito tempo, essa vivência, vivência em coletividade, de pensar não só na gente, mas pensar no meio em que a gente vive também. E aí eu queria abrir a minha fala falando de 2 pontos que você traz no final, assim, de falar do lugar, acho que esse espaço, né, de falar do lugar de fala, do lugar de onde eu venho, não tem como eu falar, tá nos espaços e não falar de onde eu venho, desse espaço, desse lugar de onde eu venho, mas também não tem como eu falar dessa tradicionalidade a partir desses espaços. E é tão interessante que, por muito tempo, a gente vivia na comunidade e interagia com o meio ali, entendia essa sensibilidade, mesmo sem saber o que era isso, a gente tinha entendia esse dever social de nós, enquanto quilombola, de estar naquele espaço, de defender aquele espaço, não só para nós, mas também para os seres que ali vivem, né? E por isso que a gente fala de defesa dos territórios, porque não é só a defesa da terra, como muitos trazem, aí, como o capital entende, né, que é terra mercadoria, mas a terra é um território para a gente, não é só um pedaço de chão, mas é um pedaço de ser, um pedaço de cultura, de tradicionalidade, de reza, saberes, enfim, uma infinidade de identidades que está presente no território. E, por muito tempo, também, as comunidades quilombolas, a partir do momento do avanço, né, sobre essas terras que eram ali construídas coletivamente, protegidas coletivamente, a gente foi para os espaços para fora para defender esse território. Mas de que forma que a gente defende o nosso espaço? E me recordo muito de quando eu saí da minha comunidade, que a briga lá era com um fazendeiro, que se dizia proprietário, mas que nunca teve um título ali do espaço, né? A gente sim é proprietário, porque a gente nasceu e viveu ali naquele território. Inclusive, esses dias eu tive uma grande surpresa, eu consegui acessar a certidão do nascimento do meu avô, e tinha 5 linhas a certidão dele. E, para mim, aquilo foi um momento assim, de muita emoção, porque até um tempo atrás eu não sabia qual era o nome dele oficial. Oficial dizia assim, que ele tinha adotado oficialmente, publicamente, nos órgãos públicos, né, vamos dizer assim, no brasileiro, né, porque, para a gente, ele sempre foi conhecido como Gilo, e aí eu descobri que é Gil. Então, para mim, foi um momento importante descobrir também o nome da minha avó, que, inclusive, foi fundadora do festejo tradicional. Fundadora, a mãe dela, na verdade, junto com ela, foi fundadora do festejo tradicional de Salinas, né? Como sabe, eu sou de Calunga, e Calunga tem muitas festas tradicionais, onde o saber, a cultura e, claro, aquela gentilidade de ter as pessoas próximas. Então, os festejos é um momento assim de se juntar à comunidade, além de agradecer por tudo, por estar nesses espaços, também de terem pessoas. Hoje vai muitas pessoas de fora, né? E também acho que é o espaço de
que as pessoas de fora também entender como que a comunidade se movimenta, como que ela trabalha ali para proteger seu território. Mas a gente tem enfrentado dificuldades nesse sentido, né? Os festejos também trazem gente de fora e pessoas que não estão preocupadas com o espaço coletivo ali, em proteger, em defender o espaço, em ter o cuidado que a gente tem do espaço. Então, isso acho que são reflexões que a gente vai fazendo enquanto coletividade, né? E a gente pensar o território enquanto coletividade é extremamente importante para a defesa do território. Eu vivo isso, apesar de não estar no território, eu sempre luto para defender o território de onde eu venho, porque para mim é lá que é a minha casa, né? E aí acho que é tão interessante quando Felício traz a questão da importância da diversidade, da importância do quanto que os povos eles são importantes para defender essa biodiversidade, essa sociodiversidade, né? Que a gente faz isso, mas aos olhos dos outros, as comunidades quilombolas nunca teve visibilidade nessa defesa dessa biodiversidade, porque porque a gente trabalhou muito tempo com a defesa do território, mas defendendo o território, mas não olhando para a diversidade. Mas o que as pessoas não entendem é que dentro desse território tem uma biodiversidade que a gente trabalha. Meu pai é raizeiro, e eu sei muito bem o que é as plantas, o significado das plantas lá em casa, porque eu cresci fazendo isso, vendo meu pai todo dia dentro do mato, tirar raiz e falando que ali não era para plantar roça, que ali não era para fazer isso. E não é para quebrar o galho desse jeito. Você vai lá, tira o que você precisa e o pé fica lá. Então, eu cresci fazendo isso e aprendi isso com meus antepassados, com meu avô que morreu, depois veio meu pai agora, que é raizeiro. Apesar dele tentar passar essas práticas para mim, eu digo para ele que eu vou trabalhar para proteger de outra forma, mas não da forma que ele acha que eu devo proteger, que é de virar raizeira, a próxima raizeira. Então, acho que são espaços que só quem vive dentro do território sabe o que é o significado disso, o significado de estar ali, de proteger aquilo. Às vezes eu fico pensando muito no que as pessoas, tento me colocar no lugar das pessoas que pensam em produzir, em destruir, né? E, sinceramente, eu não consigo ter uma reflexão sobre essa possibilidade de que é o empreendimento dentro de territórios, o que é essa destruição. Recentemente, Nego Bispo lançou um livro, né? E aí no livro, o título do livro é A Terra Dá, a Terra Quer. Então, para a gente é isso. Acho que nós, enquanto sociedade, tem um papel significativo, porque nós também somos terra, né? Nós também somos vida, assim como os outros, a biodiversidade, as plantas, os animais que vivem ali. Apesar de, quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso, persegue os animais perseguem a gente na comunidade. Mas, ao passar do tempo, a gente começa a amadurecer essa ideia de pensar como que o capital avança sobre os territórios, como que o capital pensa. E aí, a partir disso, pensar e refletir. Há um tempo, e aí a gente vai muito para fora discutir sobre sobre as COP, falar sobre isso, e as pessoas lá preocupadas com o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, essa preocupação ela não é nítida nos olhos das pessoas que estão ali discutindo o que é isso. Aí você vai para a COP discutir a biodiversidade, discutir as questões socioambientais, chega lá, vamos discutir crédito de carbono, mercantilização da natureza. Como você vai vender crédito de carbono? Como você vai vender... vamos vender parte da Amazônia. Vamos vender as comunidades quilombolas, porque ali tem... E aí eu posso poluir lá do outro lado e pagando aqui para as pessoas não fazerem isso. Então, hoje a gente tem como que refletir sobre isso, como que as comunidades vêm refletindo um pouco sobre essa questão, né? A gente do jurídico muito, né, vem enfrentando, a gente tem uma colega da Amazônia lá, que é a assessoria jurídica da Malungo, e ela fala assim, não tem como vender, como que as pessoas vão medir crédito de carbono? Pois é, o capital tem como vender, porque eles estão fazendo isso, né? Estão investindo. Estão medindo. Então, como fazer isso? E as comunidades, quando que fica? Então, tudo isso. E a gente está tendo aí vamos dizer assim, um avanço desenfreado, não só na destruição da Amazônia, destruição do Cerrado, mas também dessas multinacionais querendo comprar créditos de carbono, e aí com contratos extremamente excessivos, vamos dizer, extrapolantes, junto às comunidades quilombolas. Ou seja, você não pode plantar aqui por 30 anos. E se queimar, a responsabilidade é de vocês. Então,
como que as comunidades, como que nós, enquanto povos indígenas, povos comunidades tradicionais, quilombolas, vamos defender um território que vamos dizer assim, há muito tempo a gente já vem defendendo, né, o avanço dos capital. Mas como que a gente vai defender o território se a gente não conseguir parar esse tipo de assédio, a gente chama de assédio, extremamente em cima das comunidades quilombolas, né? E aí a assessoria jurídica vem tentando fazer esse papel importante, né? Porque, às vezes, quando a gente toma conhecimento dos fatos, já está dentro do território, né? Quando a gente toma conhecimento do contrato, a comunidade já está discutindo o contrato. E, muitas vezes, a comunidade até quer discutir o contrato, de que forma que isso pode contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Isso a gente não vai falar para a comunidade não fazer, mas a gente tem o dever social de ir lá falar para ela o que isso vai trazer de bom e o que isso é de malefício. Então, hoje, a gente faz muito esse papel, essa tarefa, tem muito... além das outras tarefas, né, a gente tem essa que para a gente é fundamental, que é de levar o conhecimento. Eu acho que todos nós aqui devemos trabalhar nisso, de levar o conhecimento para essas comunidades, porque tem comunidade que não sabe o que é. E quando as comunidades vivem numa situação precária, situação de extrema vulnerabilidade, que quando você pensa em comprar e adquirir alguma coisa, e aí isso muito trazido pelo capital, elas são muito assediadas e acabam cedendo aos assédios, né? E a gente tem esse papel fundamental de orientá-las. Recentemente, a gente teve várias situações, né, vem ocorrendo nas comunidades, e uma delas é a questão dos grandes empreendimentos, né? A gente hoje tem aí cerca de mais de 600 empreendimentos, pedido de licença para empreendimento dentro de territórios quilombolas, e que a gente não sabe como proceder, né? Porque, na verdade, é um direito, é a consulta que a gente chama, né, de consultar as comunidades sobre o que elas querem dentro de seus territórios. E agora, nesse governo, a gente está com uma problemática aí que a gente não sabe para onde vai o licenciamento, né? Que a gente tem uma deficiência muito grande de recursos e de humanas dentro do governo para cuidar da questão do licenciamento ambiental em territórios quilombolas, e as comunidades vêm sofrendo os impactos, né? Inclusive, os empreendedores vêm procurando de que forma resolver isso, e as comunidades como resolver isso. A gente não quer, a gente quer ser consultado, porque é a parte importante. Porque até dentro da comunidade, tudo que a gente faz, a gente consulta o vizinho. Minha avó, por exemplo, meu pai, por exemplo, quando ele vai tirar raiz, ele consulta a árvore primeiro, fala com ela, eu não sei se ela entende, mas ele consulta a árvore. A minha avó faz isso, porque para a gente é importante ter esse diálogo com a natureza, porque a natureza é vida, né? Os seres ali é vida. E a gente precisa, não só da água, do rio, do peixe, mas também do chão que está ali, para a gente sentir que ainda, vamos dizer assim, também somos seres, né? A minha avó, quando eu vou para casa, ela sempre senta, minha filha, como que está o mundo lá fora? Porque aqui está mudando. E aí a gente reflete muito sobre as mudanças que teve o território Calunga desde 90 até atualmente, né? Então, eu me recordo que quando eu estava no território, a gente saía muito, agora em agosto vai começar, agosto, setembro, é época de pegar cajuzinho, a gente saía muito para pegar caju. E me recordo que você comer caju, você dá muita sede. E a gente saía sem nada, não precisava levar nada, só a sacola, o balde, pronto. Hoje, para você sair para pegar caju, você tem que levar sua garrafa d'água, porque você não encontra mais rio para você tomar água. E quando você come caju, você dá uma sede muito grande. Então, hoje tudo isso vem mudando, né? E aí as histórias das espécies, né, como foi trazida. Antigamente, a gente tinha um equilíbrio dentro do território com as espécies, né? Você não via muita cobra pequena, porque tinha gavião, tinha outras espécies predadoras, né? Então tinha esse equilíbrio. Hoje já não tem. Então hoje no território você encontra muitas cobras pequenas. Enfim, meu sobrinho encontra, porque eu piso, né? Porque ninguém consegue enxergar o tamanho das cobras que são, né? Eu fico imaginando como que a natureza é tão extraordinária que faz a ave lá em cima enxergar a cobra embaixo, né? E eu piso, pego, já aconteceu e não consigo ver.
Mas são isso, né? Acho que a vivência ali também, às vezes, essa vivência fora também faz com que, às vezes, a gente volta mal acostumado para casa e acaba não enxergando as coisas direito. Mas é de falar dessa harmonia, né? Desse respeito à natureza que as comunidades têm, mas também dessa cultura, porque esse respeito que a gente desenvolve dentro da comunidade, ele tem muito a ver com a nossa cultura, com a identidade, com a necessidade e com o que a gente entende de especial que a gente precisa, porque como a gente precisa da natureza, a gente entende que ela também precisa de nós. E nós precisamos muito mais dela do que ela de nós, né? E, recentemente, a gente vem tendo algumas evoluções, mas também algumas derrotas gigantes, né, como já foi colocado aí agora. No território de Calunga, a gente vem tendo... Aqui no território de Calunga, a gente vem tendo algumas decisões muito boas no sistema de justiça, né, com relação à desocupação do território. Porque a gente sabe que, por mais que a gente tente manter essa ecologia integral dentro do território, essa harmonia com a natureza, a gente tem muita interferência de fora, interferência que interfere não só na natureza, mas também na vida das comunidades ali, e que influencia muito, inclusive, o pensamento dessas comunidades, dessa coletividade, sobre o que é importante para a comunidade ou não, né? E o capital ele tem uma certa estratégia de utilizar disso para se aproximar e se apropriar do que é o coletivo e transformar ele em individual. Mas, recentemente, a gente teve uma decisão bem interessante na Justiça Federal de Goiás, né, que foi a determinação para a desapropriação de todos os não-quilombolas de dentro do território. Acho que para a gente foi uma vitória muito, muito boa, porque há muito tempo a gente vem lutando para que as pessoas, inclusive pessoas que vão lá, constroem só para ir lá pescar, desmatar, saia do território, né? E agora a gente está tendo esse trabalho de fazer essa desintrusão, né? Porque acho que é o papel que o INCRA deveria ter feito e não fez. Aí a gente vai no sistema de justiça buscar isso, né? De fazer essa desintrusão. E, a princípio, gera todas umas situações gigantescas dentro do território, né? Mas a gente vem tentando contornar isso sobre o que é o papel do território, o que é o papel de cada coletividade, entender, inclusive, os nossos costumes, instrumentos que a gente criou para defender esse território também. E aí a gente, inclusive, a gente vem enfrentando também, acho que vamos dizer assim, as entidades religiosas que estão lá também, a gente fala igreja, e aí não estou falando não só a igreja católica, a gente vem tentando conscientizar sobre o papel da igreja, mas o papel da igreja enquanto parceira e não enquanto interveniente, né? Acho que é importante a gente ter isso, porque desde que a gente viveu no território, a gente entendeu a importância do território, a importância da religiosidade, mas a importância da nossa culturalidade religiosa, que ela não contrapõe a outras religiões, mas ela anda junto com as outras religiões. Então, para a gente, isso é importante, essa harmonia. E a gente vem tentando dialogar isso também e de falar para a igreja. É claro, levar o padre para batizar as crianças lá, porque as mães estão querendo, né? E fazer os casamentos. Já tem séculos que não tem um casamento na comunidade, né? Porque o padre não vai e, às vezes, as mulheres não casam, não querem casar também mais, né? A comunidade agora está, enfim, outras visões. Mas é importante, inclusive, a gente agora, recentemente, vai ter o festejo de Salinas. E aí uma das reivindicações, eu sou de várias comissões, né? Sou da comissão do festejo, e uma das reivindicações das mães era que o padre tem que ir nessa data para batizar as crianças. Aí o outro falou, eu quero casar. Então, como que o padre não vai? Então, é esse respeito que a gente está falando, é de que a gente tem muito respeito de falar para o padre, olha, padre, a gente vai... Tem a reza, que a gente mesmo vai rezar, o senhor faz a missa de manhã, batiza as crianças, faz o casamento e à noite a gente reza. Então, é importante que a comunidade e também que as religiosidades entendam o que é essa cultura, essa identidade que as comunidades têm, que não é diferente da religiosidade, não é diferente, é de ter fé, de andar com essa harmonia, é de ter o cuidado com o próximo, mas de entender as características importante do que é essa culturalidade diferente. E não falar que a gente é ateu ou, enfim, pagão, por exemplo. Mas trazer isso, né, dessa religiosidade, inclusive, quando a gente vai pintar as bandeiras, a gente procura o que? As casas religiosas que pintam as bandeiras para nós, né? Então, a gente, agora mesmo, recentemente, pintamos várias bandeiras que é para
os festejos terem bandeiras, imagens, né, dos santos, para que a gente possa aí, fazer as festas, né, fazer a folia, soltar a folia, levantar um mastro, né. Então, tudo isso faz parte de uma culturalidade, mas também de uma ancestralidade e de um bem viver ecologicamente ali. Então, até as bananeiras, a época que a gente fazia o mastro, por exemplo, fazia todo aquele monumento para receber a folia, a gente fazia de coqueiro. Hoje a gente não faz mais de coqueiro, a gente faz de banana. Inclusive, lá em casa, até hoje, tem uma banana plantada no terreiro, porque eu soltei folia final de ano, e aí minha madrasta falou que não era para arrancar a banana, não, que ia dar cacho, e parece que estava dando cacho mesmo. Então, e lá em casa não dá banana, só para ter uma ideia, assim, a gente já plantou várias bananas lá, não dá, que nem o Felício trouxe, né? Não adianta você trazer algo de um lugar para plantar em outro, sendo que a natureza dela viver nesse outro espaço. Então é isso, a gente vem tentando plantar banana, mas não sei o que aconteceu, foi a fé ali de Santo Reis, que acabou que a banana fincou ali e está dando cacho. Mas de dizer isso, né? Acho que era isso que eu queria dizer, dessa harmonia, dessa ecologia social, dessa ecologia integral, e que a gente, muitas vezes, o capital está muito preocupado em encontrar espaços lá fora, de encontrar vida, encontrar outro planeta para viver, e esquecem de cuidar desse planeta, né? Aqui eles querem acumular, mas esquecem de cuidar desse planeta e vão buscar outras vidas lá fora, né? Enquanto isso, a gente está aqui lutando para cuidar, porque é esse planeta que a gente tem, é essa terra que a gente tem, faz como disse minha avó, esse é o meu mundo, e é o meu mundo, e é esse mundo que eu quero para mim, é esse mundo que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, e não quero procurar outro mundo lá fora. Até porque, se encontrar outro mundo lá fora, com certeza a gente não vai para lá, né? Porque a gente não vai ter condições de pagar a passagem para ir. Então, é melhor a gente cuidar do espaço que a gente tem, da melhor forma que a gente puder, do que ficar em busca de outro planeta. É isso. Obrigada. Contribuições riquíssimas, né? Experiências de vida, vivências, que é justamente, acho que um dos objetivos do Diálogos é trazer diferentes perspectivas sobre o mesmo tema e convidar o restante da audiência a participar desse processo de construção de novos conhecimentos. E para puxar esse processo, eu fiz algumas anotações aqui a partir de tudo que vocês colocaram também, mas a partir das perguntas que o Papa Francisco faz na encíclica Laudato Si, que se adequam a cada um desses momentos dos nossos painéis. E o Papa Francisco ele coloca assim: para que viemos a esta vida? Veja como a Vesselene já disse aqui no final, eu quero deixar este mundo para os meus netos, para os meus bisnetos, eu quero viver esse mundo. Eu me lembrei daquele filme Não Olhe para Cima, não sei se vocês já assistiram. E existe uma ideia de ser descartável, né? Tanto o ser humano descartável, como ninguém tem valor, você não tem dinheiro para pagar a passagem, você não vai para outro mundo. Se este mundo não está bom, vai ser destruído, eu faço uma nave espacial e vou para outro, e você... Como é que é? Tinha um computador da inteligência artificial que previa a morte do indivíduo. E aí perguntaram para ele, mas que morte é essa aqui que você vai ter? Ele falou, não sei, eu nunca vi esse bicho também. Então, o filme traz uma ironia também, que ele vai para outro mundo, e nesse outro mundo ele é comido por um bicho desconhecido. Então, aquele não era o lugar dele. Acho que uma das reflexões também é, não existe jogar fora, né? Não existe outro planeta, não existe você simplesmente desintegrar aquilo que aqui está. Então, eu queria convidar vocês da plateia e vocês que estão em casa a começar essa reflexão do para que trabalhamos e lutamos, falando da nossa casa comum. E abrir essa rodada de perguntas, já agradecendo imensamente os nossos panelistas, para a gente começar esse diálogo, porque o fundamento desse encontro é o diálogo. E o diálogo implica em uma hora nós falamos, outra hora nós ouvimos, e assim crescemos juntos.
Por favor, quem da plateia quer contribuir? Por favor, tem alguma pergunta da internet também, Zé Carlos? Tem perguntas da internet no nosso chat ao vivo? Tá bem. Quem... Vem cá, vem. Vem, Zé Geraldo, vem. Zé Geraldo fez que vinha, fez que não vinha. Venha, Zé Geraldo. Venha. Mas eu estou indo por conta da animação, né? E dizer assim da beleza que foi esse painel, né? E do que ele nos interpela, né? Aproveita que tem um bando de jesuítas aí, você pedir para algum lá na... Mas fiquei muito bem impressionado com a modelagem que o Felipe trouxe, né? Que coloca assim a perspectiva de que nós estamos acostumados a um tipo de conhecimento que conhece, mas desconhece, né? Conhece o que conhece, mas desconhece o que não conhece, né? Quer dizer, e com isso, por exemplo, não dá conta de lidar com realidades que aparentemente não se revelam, né? Embora elas estejam ativas no sentido de que o mundo está em permanente movimento, em permanente configuração. Versilene, por exemplo, falou do problema do capital, né? Que chega com um tipo de conhecimento, né? Que ele mencionou, né? Que tem essas dicotomias, né? Homem, natureza, sujeito, objeto, feio, bonito, vida e mercadoria, né? E quando isso chega na realidade que a gente está vivenciando, né? Produz esse tipo de distinção que vocês identificaram, né? O que é vida e, portanto, subjetividade que se desenvolve, né? Que se humaniza, né? E o que é coisa, que estiola e desumaniza. O capital, por exemplo, desumanizou as pessoas, né? Alienou da humanidade, escravizou, subordinou, inferiorizou, e faz isso também inferiorizando, subordinando, produzindo como inexistente aquilo que é vida, né? E com isso, por exemplo, negando qualidade a um outro modo de vida que foi o que salvou o planeta até aqui, né? Enquanto o que nos dá esperança na transcendência é essas galinhas gigantes do planeta que o pessoal vai, que comeu todos eles, pelo menos, né? Então, acho que aqui vem uma coisa muito interessante, que é essa discussão entre vida e mercadoria, né? Então, aí eu queria ver para vocês, à luz do que vocês colocaram, que envolve disputar paradigmas, né? Você trouxe uma relação de referenciais epistemológicos para isso, né? Que envolve imanência e transcendência, e, portanto, a gente tem que ter projeto, tem que ter, mas que envolve também ter a consciência de que a humanidade é um processo histórico também, político, né? E que ela se manifesta de maneira a construir mediações, né? Que signifiquem criar condições de diálogo e de alcance de novas formas de existência. Os direitos não são quantidades, são essas relações, não é isso? Mas, por exemplo, no meio disso tudo, né, como fica o desenvolvimento? O nosso ou o deles? Né? É que os indígenas costumam dizer, né? Inclusive, lá na minha universidade, uma colega sua, que não é procuradora, mas trabalha no Ministério Público, a Roberta Manajás, examinando essa questão, coloca essa tensão de uma perspectiva de desenvolvimento, que é de humanização da natureza, inclusive. A natureza é vida, não é... Mas, por outro lado, há um desenvolvimento que transforma a natureza em recursos naturais.
E toda vez que isso é colocado como recurso natural, é mercadorizável, né? É quantificável, é expropriável, né? Então, é um pouco isso que eu acho que o debate suscitou, que a encíclica nos convoca, esses teóricos que vocês trouxeram também, né? Para dizer o que não existe não é algo que não é real, é algo que a gente não conhece, né? Então, como é que faz para conhecer isso? O Papa, por exemplo, está apresentando essa possibilidade, e aí ele está dizendo, né, Vessilene, que o capitalismo mata, que ele descarta as pessoas, que ele humaniza as coisas, né? E que, portanto, ele desorganiza modos de vida que têm responsabilidade com a casa comum, né? A Krenak, que você colocou, ele diz que quando a gente passa na Terra tem que pisar leve, né? Porque se a gente pisa profundo, né, a Terra nos engole, né? E também a gente destrói a Terra, né? Então, eu queria ver assim, que coisas, que desafios tem a partir daí? Os sinais estão colocados, as formas de perguntar estão colocadas, não é isso? Mas o que é que os diálogos aqui podem nos proporcionar do ponto de vista de tomar essas matrizes e, a partir daqui, como é que a gente engaja as coisas? A justiça no Tribunal da Amazônia, a própria comunidade interna, Vessilene. Eu vi a defesa do Carlos Gondim sobre olhos d'água no Maranhão, né? E aí tem lá terra de corte e terra comum, né? Quem tem tradição não pensa a terra quilombola, por exemplo, como propriedade. Pensa a terra quilombola como comum, como coletiva, como não... Mas, claro, com o capital chegando, com tênis de marca, com passagem para Marte e tudo, eu também quero ter meu corte de terra, meu pedaço de chão, né? Bonito lá é que, apesar disso, apesar dessas diferenças, não havia hostilidade entre as pessoas. Por exemplo, no futebol, tanto jogava a turma da terra de corte, quanto a turma da terra comunitária. Há uma ancestralidade, há uma tradição, né? Em suma, eu não quero fazer pergunta, eu quero continuar esse debate que está muito bacana, né? E que exige muito de nós, né? Porque se o Papa coloca essas coisas, tem um monte de gente no seio da igreja que quer desconstruir a proposta do Papa, né? Quer, de novo, prosperidade, né? E prosperidade é transformar tudo em negócio, né? Celebrar a arminha, né? Pensar que indígena é iguaria, né? Se tiver pirão de banana, dá até para comer, não é isso? Então, que desenvolvimento? O seu, o nosso ou o deles, ela diz, tem que consultar. Mas, por exemplo, estão pedindo para denunciar a 169. E já há vozes no Supremo dizendo que a 169 pode ser denunciada. Denunciada é desconstruir a convenção que diz que nenhuma forma de desenvolvimento em território tradicional ou indígena pode ser feita sem a concordância da comunidade e sem consulta, né? Para uma rodovia, para né? Então, em que pé estamos? Quer dizer, a gente já viu que dentro da igreja uma encíclica como a Laudato Si nos interpela, não unanimemente, mas entre nós, entre os juristas, né? Ou entre os políticos, né? Claro que na universidade dá para a gente ver isso. Eu organizei um livro em que, normalmente, como organizador, eu sou o titular da introdução e do prefácio, mas esqueci que na produção do livro estava os indígenas. A primeira coisa que eles me fizeram foi tomar o prefácio. Tomaram o prefácio para eles. E eles construíram o prefácio do livro, né? Aí eu briguei por um pós-fácio. Mas então, qual o desenvolvimento? Né? Porque está aí na agenda, ela disse há pouco, né? Não é o INCRA de antes, é também o INCRA de agora, né?
Não é o discurso de antes, é também o discurso de agora, né? Antes dava para a gente separar o joio do trigo, mas agora a gente tem que separar o joio do joio e o trigo do trigo, né? Quais são as perspectivas? Quer dizer, tem cenário de ganho, se ela disse, a gente está ganhando em Goiás, hein, onde a UDR foi criada, né? Mas aí tem essa coisa que ela disse econômica, né? Vem tarifar carbono, vem dizer que a energia eólica é boa. E onde é que estão as energias eólicas? Em todos os territórios quilombolas. Então, qual desenvolvimento? Qual teologia? Qual ecologia? Qual justiça? Qual sociedade? Né? Bom, já deu tempo para outros se organizarem, né? Obrigada, Zé Geraldo. Mas com essas perguntas a gente pode fazer mais 10 seminários. Então, não são questões simples, não são... Vamos começar a rodada da forma como iniciamos e abrimos daí para mais outras intervenções diante de tantas reflexões. Desafio, né? Um bom contexto aqui que o Zé Geraldo nos traz. Vou tentar ser tópico também, para poder trazer mais elementos, não no intuito de responder, mas da gente continuar refletindo. A gente tem aprendido com a nossa rede que está na Amazônia, o Centro Alternativo de Cultura, o CAC lá em Belém, o SARES em Manaus, e com as comunidades indígenas e quilombolas que eles acompanham cotidianamente, eles nos dizem, a gente não quer mais desenvolvimento, a gente quer envolvimento. O ser humano tem que se envolver com a natureza. E aí tem uma perspectiva no campo da psicologia, que é a coisificação das relações, né? A gente teve, depois da ascensão da internet e a aceleração do mercado, né, para um sistema capitalista como a gente conhece hoje, que as relações elas se equipararam no nível de consumo. Então as relações estão ficando descartáveis nesse sentido. E uma das estratégias que a gente tem encontrado é rehumanizar as relações. Não é? E isso não é simples, é uma tarefa cotidiana, mas é importante, às vezes, a gente entender que a gente trabalha numa sala com 10, 12 pessoas, cada um chega todos os dias, abre seu computador, enfia a cara ali para dentro e não sabe o que está passando na vida do outro. E isso, inclusive, influencia em processos laborais daquela equipe, por exemplo, né? E isso serve para muitas outras coisas. Como a gente retoma o processo de humanização, construindo relações justas. Eu sou justo com a pessoa que ajuda na minha limpeza, lá na minha casa, com a moça que vai lá uma vez por semana me ajudar. Eu sou justo com o senhor que trabalha na portaria. O que é ser justo, né? Estabelecer uma linha de relação humana, de contato visual, de afeto, de realmente dar a atenção num momento onde muitas vezes a gente vê aquela célebre cena de uma família jantando e todo mundo com a cara enfiada no celular, né? Então, rehumanizar as relações é uma estratégia. E me toca muito a tua fala nesse sentido, assim, quando tu termina falando da questão do bem viver, né? Porque a gente tem tentado realmente baixar a nossa arrogância acadêmica, a nossa arrogância eclesial e efetivamente escutar o que eles estão dizendo, realmente. E às vezes a gente entende que a gente tem feito muitas coisas erradas, né? E nos custa muito abrir mão do nosso caminho errado, porque ele é muito confortável para a gente. E nesse sentido a gente avança para uma coisa que eu vou deixar o gancho para o Felício, porque ele é o nosso professor nessa área, em avançar com a ideia de dignidade. Porque tudo que tem vida é digno. E a gente tem trabalhado então no campo jurídico, no campo dos direitos da natureza, né? De construir uma ideia contra um sistema jurídico ambientalista, que é patrimonialista, que entende a natureza como um patrimônio, uma mercadoria. A gente tem trabalhado na ideia dos direitos da natureza enquanto ela sujeita de direitos, digna, viva, e por isso também as comunidades nos ensinam outras sociedades que existem de maneira complexa que não as humanas, né? O livro das espécies companheiras, da Steinegger, entre tantas outras perspectivas, nos ensinam isso. Então eu diria que são algumas pistas, né? Uma escuta verdadeira,
daqueles que foram historicamente na nossa sociedade jogados para o lugar do folclore, do misticismo, né, e que hoje voltam a representar a salvaguarda do sistema. No ATL aí em Brasília a gente via, né, as lideranças indígenas levantando cartaz, nós somos a solução, né? A reumanização das relações e o avanço no sistema jurídico para uma perspectiva dos direitos da natureza, que nos abre um campo não antropocêntrico nesse sentido, um campo de entender outras dignidades, outras sociedades complexas. Outro dia a gente tem um grupo de estudo, né? São 10 juristas, mais ou menos, que dialogam do Brasil inteiro sobre os direitos da natureza. Eu sou aluno deles, estagiário lá, porque imagina um psicólogo no meio de 10 juristas há 4 anos, né, semanalmente. E a gente estava estudando um livro esses dias que falava da complexidade da sociedade das abelhas, por exemplo. E a gente fica abismado. O Mancusi, que é um dos conhecidos como um dos criadores da neurobiologia, né, da biologia orgânica, ele descreve, por exemplo, como a araucária ela coloniza as espécies de formiga, mudando a bioquímica da seiva em determinadas épocas do ano, que sabe que um outro predador rastejante chega para comer o seu fruto, e com a mudança na bioquímica da seiva, ela transforma. Primeiro ela dá uma bioquímica doce o suficiente para as formigas resolverem morar em volta dela. Depois que as formigas estão estabelecidas em volta dela, na época do predador, do fruto da araucária, da espécie araucária, ela muda a bioquímica dela para deixar as formigas extremamente agressivas. E com isso o predador não consegue chegar até ela. Então são níveis de complexidade que a gente pode estudar pelo lado da ciência, mas também pode estudar pelo lado da ancestralidade, porque eles dizem isso, sabem isso há muito tempo, e que nos levam a tensionar essas estruturas das desigualdades, né, como o direito, a educação, a ciência. Então, acho que são pistas que a gente vai colhendo aí no caminho. O professor Zé Geraldo tem a facilidade de nos fazer inquietar o tempo todo, né? Não deixar parado no lugar do pensamento. Eu, quando estava lhe ouvindo falar, professor Zé Geraldo, eu me lembrava do que eu passo cotidianamente no tribunal, porque eu tenho que fazer a defesa dos povos e comunidades tradicionais. E eu estou lá e vem o advogado da Vale, o advogado da Norte Energia, o advogado das grandes empresas mineradoras de potássio, de ouro, de manganês, do diabo a quatro, lá, e eles sobem à tribuna e eu tenho que estar atento a tudo que eles estão dizendo, porque vou ter que rebater aquilo que está sendo dito. O tribunal se faz assim no contraditório, se instaura um contraditório na própria sessão, além daquilo que eu já li, do que eles já escreveram, da argumentação do outro lado. E sabe qual é? Se eu pudesse simplificar tudo que é dito do outro lado numa palavra só, sabe qual eu usava, Zé Geraldo? Colonialismo. A visão de quem não aceita a demarcação de terras indígenas, dos territórios quilombolas, das reservas extrativistas, dos projetos de desenvolvimento sustentável, dos projetos de assentamento, do INCRA e tudo, a visão deles é uma visão enraizada de um colonialismo que ainda insiste em estar presente na nossa vida, porque não se desfaz. Em 30 anos, 500 e tantos anos de colonialismo, de martelar na cabeça da gente que nós somos os melhores, que a única saída, ou a única solução, ou o único saber é aquela que vem do homem branco europeu, e que tem que ser imposta aquela vontade sobre todas as outras que se tornam inferiores e subalternas. Todo o discurso dessas pessoas pode ser simplificado, todos os discursos podem ser simplificados na palavra colonialismo. Eles vêm com ranço de colonialismo tão forte que não conseguem entender o que a Versilene acabou de dizer para a gente. Ia ter que ter tradução aqui embaixo para eles, porque ele não ia entender da profundidade dessa relação que se tem, por exemplo, de uma população quilombola com a natureza.
Porque ela é completamente diferente do que nós aprendemos na escola, desde pequeno. Ela é completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar. E alguns, até dentro da nossa religião, vão dizer até que a gente não pode se aproximar disso porque é xamanismo. Chega até esse ponto. Por conta de... Por quê? Porque nós não entendemos aquilo que eles estão dizendo. E uma das coisas que estão dizendo que mais me chama a atenção, Luiz Felipe traz à tona, que eu acho que é o grande passo humanitário que nós vamos dar no século XXI, é o reconhecimento dos direitos da natureza. Porque para eles é muito fácil de ser compreendido. É muito fácil de ser assimilado, porque já é da vivência. Dizer que a natureza tem direito para ver silene, ela vai olhar para mim e vai dizer com a cara mais comum do mundo, eu já sabia desde que eu nasci. Isso, vocês é que não sabem. Vocês é que não sabiam disso. E agora estão sofrendo por conta de não saber disso e sofrendo um processo suicida, que é mais grave ainda. Porque nós estamos nos matando por conta de fazer isso que a natureza, trazer a natureza como coisa. No final da Laudato Si, tem uma frase, eu não vou lembrá-la nos termos que o Papa diz, mas diz mais ou menos o seguinte, que a Bíblia não dá lugar a uma interpretação que se desinteressa da natureza. Como se dissesse assim, e depois ele vai falar especificamente no antropocentrismo. O antropocentrismo está na base de tudo isso, desse pensamento colonialista. É ele que diz, olha, tudo aqui tem que servir e girar em torno do ser humano. A natureza só existe se ela for útil ao ser humano, o seu caráter utilitário. Isso é que a Laudato Si vai dizer, olha, não é assim, e vai deixar para que os outros documentos da igreja digam o que é. O primeiro documento da igreja, que vai dizer que a natureza tem direito, é o documento do Sínodo para a Amazônia, e depois Santarém mais 50. Agora, recentemente. Então vejam que tem uma evolução, né, Zé Carlos? Se a gente pegar esses documentos da doutrina social da igreja, veja que eles vão se aprofundando de acordo com aquilo que o tempo da gente está pedindo. Os desafios modernos estão demandando. E os documentos vão se aprofundando nesse sentido. Por isso eu acho que nós temos, sim, Zé Geraldo, nós temos que tirar da gente esse ranço colonialista. E talvez seja a coisa mais difícil. Porque a mudança mais difícil que se possa ter, aí deixa os psicólogos para aprofundarem, deve ser mudança de pensamento. A gente vem com um pensamento, com uma ideia fixa naquilo e vai até o final da vida com aquilo, pensando que foi assim que nós fomos ensinados. Agora não. Agora os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos tradicionais do Brasil e de muitos outros lugares do mundo estão nos ensinando que, olha, vocês não nos ouviram desde o início. Não é à toa, gente. A gente tem terreno para avançar nisso. Não é à toa que um dos maiores best-sellers do Brasil é um escritor indígena, Ayrton Krenak. E o que ele está falando? Ele está falando isso que ele já sabia desde pequeno. E que para a gente é a novidade. Então, eu acho que se voltar a isso, a gente desfaz todo esse conceito de desenvolvimento. Me lembro uma vez que estava falando com Ayrton, com o Cabá Munduruku, Arnaldo Cabá Munduruku, cacique geral dos Munduruku, lá do Vale do Tapajós, no Pará. E a gente conversando sobre desenvolvimento, olha, porque isso, falava de desenvolvimento, ele parou assim, olhou para mim e disse assim, Felício, sabe o que é desenvolvimento para mim? Eu teorizando lá umas coisas lá com ele, ele disse, desenvolvimento para mim é ter água limpa e floresta protegida, porque se eu tiver isso, meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão viver e viver muito bem. Quebrou a gente. Quebrou toda a linha filosófica que eu estava trazendo, tudo que eu tinha lido anteriormente, me quebrou inteiro. Quer dizer, que eu não conseguia conceber que tem uma outra forma de desenvolvimento. E aí eu vou fechar com uma história lá do tribunal, que eu não vou poder dizer quem é, porque o cidadão está vivo ainda, e eu vou ter julgamento com ele, ele não vai gostar.
eu estava na defesa de um território quilombola, lá na Amazônia. Um lugar bem legal, que eu não, infelizmente não posso dizer onde é, Versilene. E a ação era para que eles saíssem de lá, porque ali ia ter um projeto que ia lhes afetar diretamente, embora não tivesse no território o projeto, e eles tinham que sair. A briga é que se eles tinham que sair ou não, né? E aí eu chego com o desembargador, com todos meus arrazoados lá, desembargador, essa situação tal, assim, vai ser julgado na próxima semana aqui no tribunal, e eu queria que o senhor ouvisse o que eu tenho a dizer sobre isso. Ele disse, não, pois não, Felício, pode sentar aí, me diga aí a coisa. Eu disse, olha, essa comunidade lá vive da coleta da castanha do Pará, e eles estão vivendo muito bem da coleta da castanha, sempre fizeram isso, agora está muito mais desenvolvida essa coleta e tudo, o preço do mercado está bem melhor para os óleos de castanha e tal. E essas coisas aí, parece que serve de cosmético. Ana Paula não sabe porque não precisa disso, mas usa-se muito cosmético de castanha do Pará. Aí, ele perguntou para mim assim, mas eles moram nessa comunidade? Moram, comunidade ribeirinha, lá no meio do mato e tudo. Aí ele olhou para mim e disse, mas Felício, você não acha que então seria importante que eles saíssem de lá, fossem para a cidade, melhorar de vida? Aí eu levei o choque, parei e não pensei, respondi diretamente assim, disse, mas desembargador, você não acha que essa decisão deveria ser deles e não sua? Aí quebrei o que eu fui fazer lá, né? Estraguei tudo. Semana seguinte nós fomos para o julgamento, começa o julgamento no tribunal, eu falo daqui, o advogado deles lá do outro lado falando de lá, e aí vem o primeiro voto, que era exatamente dele, e eu disse, aí agora ferrou tudo. E ele começa a falar, e no início eu já não sabia para que lado ele estava indo, de nervoso, eu não sabia nem o que estava dizendo mais. No final, ele disse que a comunidade quilombola deveria ficar lá, porque ela queria ficar lá, e se não quisesse, ela já teria saído. E aí vem o segundo, vem os outros votos, todos acompanhando, nós ganhamos por unanimidade. Mas foi um alívio daquilo. Mas isso nos mostra esse ranço de achar que a gente é que sabe o que é melhor para outra pessoa. Principalmente quando a gente está vivendo de povos e comunidades que são completamente diferentes de nós. E se há uma coisa que nós deveríamos lutar é que essa diferença jamais morresse. Obrigado. Foi linda essa fala. Muito difícil, né, professor, falar acho que trazer essa reflexão do que a gente quer de desenvolvimento, o que é desenvolvimento para nós, né? Acho que essa pergunta já deveria, enfim, essa resposta ela já deveria estar estampada aí para muitos, né? O que a gente quer de desenvolvimento, né? Mas é isso que o Felício traz, é que essa ideia colonialista não deixa que nossas ideias de desenvolvimento também transpareçam, que é água limpa, território protegido. Então, há muito tempo, não tão tempo assim, na década de 80, a dona Procópia, que é uma liderança lá do território Calunga, que foi reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Estadual de Goiás, com 83 anos. Ela nos fazia refletir numa discussão com Meire Baioc sobre a chegada da estrada na comunidade Calunga, né? E aí ela falava assim, gente, eu sei que aqui no território a gente tem dificuldade de levar as pessoas doentes aqui, claro, a gente tem os nossos médicos aqui, mas a dificuldade de levar as pessoas que fraturam alguma coisa ou que é picado por alguma cobra, por algum animal peçonhento que precisa ter atendimento na cidade, é difícil. Mas a gente precisa pensar o que a estrada vai trazer para a gente. O que a estrada vai trazer de desenvolvimento. Então, era uma reflexão que ela fazia, gente. E hoje, quando eu sento com ela, eu pergunto para ela o que mudou. Os conflitos aumentaram. Começou um cercamento aqui. Todo mundo quer ser dono de uma parte. Fulana apareceu aqui, disse que é dona, apresentou um papel, disse que é dona dessa terra. E a gente que está aqui há várias gerações, não tem um papel, não temos. A gente é dono de quê mesmo? Como a gente vai provar? Então, ela fazia a gente refletir sobre isso, a chegada da estrada.
E aí é muito interessante que hoje eu faço a mesma pergunta assim. Às vezes a gente está na comunidade e ali Calunga, o povo fala, vamos, né, que a GO 110, a chegada da GO 110, e eu falo, gente, vocês têm que refletir com a GO passando dentro do território. Os animais que ficam soltos, os cachorros que ficam soltos, as galinhas que ficam soltas, e as crianças, como que isso não impacta a vida ali em coletivo, né? Há um tempo atrás, estava discutindo, inclusive, a construção de uma PCH dentro do território Calunga. E minha avó ela não conseguia parar de pensar como que ela ia fazer para visitar a filha dela do outro lado do rio, se fosse construída a PCH. Porque ela fazia esse percurso, hoje ela não consegue mais fazer. De manhã lavar a roupa, tomar banho, pescar e visitar a filha dela. Então, ela refletia como que ela ia fazer isso se fosse construída a PCH. E aí, uma dos levantamentos, questões levantadas dentro nessa construção da PCH, era o seguinte, e a gente fez isso enquanto jurídico, e, claro, enquanto comunidade também refletiu o que E aí, muita gente feliz que a PCH ia levar energia, e a gente sentou para discutir. Falei assim, então, vamos discutir. O que a PCH vem trazer? Vamos empregar 100 e tantas pessoas, mas vamos desapropriar 100 e tantas também, 160 e poucas famílias da margem do rio. E vamos empregar 70 e poucas. Falei assim, mas empregar em que área? A gente, mas aí na área da construção civil. E depois que estiver pronto? E a energia, e a ideia que a comunidade estava muito afim de ter a hidrelétrica lá, a pequena central hidrelétrica, era justamente por causa da energia. E o empreendedor fazia isso muito bem, que ele dialogava com a companhia energética para que a energia não chegasse no território e, ao mesmo tempo, fomentava a comunidade a acreditar que a PCH seria a melhor forma da energia chegar no território. E aí a gente foi levar para eles os impactos que isso ia trazer para o território, né? E falou assim, o estudo do rio apresentado, o rio não ficava cheio, ou não tinha vazão para a hidrelétrica produzir energia para distribuir para a comunidade. E a ideia era, e aí a gente começou a levantar a ideia, que a comunidade já sabia, né? Que a ideia não ia trazer energia para a comunidade, mas sim ia levantar energia para fomentar a mineração. Porque o território Calunga está com 92% mapeado para pesquisa de minério. Então, era isso o desenvolvimento que a PCH ia levar para dentro do território. Então, foram o quê? De 2010 até 2022, agora que a ação foi extinta, porque a gente lutou muito o licenciamento foi concedido umas 2 vezes, a gente foi para cima, foi negado de novo, apresentando as falhas do licenciamento ambiental, e um dos pontos era não consulta a comunidade. Ou seja, levou a comunidade para uma reunião, fez ela assinar uma lista gigante e disse que tinha consultado ela, e ela tinha aceitado, inclusive apresentava várias assinaturas de liderança do território. E eu me recordo que, numa reunião que a gente teve, e aí isso já eu não era estudante nem na graduação ainda, e que a reunião que a gente teve com o empreendedor, que eu não vou dizer que é um nome, mas é uma empresa que vive aqui, que tem sede aqui em Brasília, e que é também de uma família política muito influenciada, e que enriqueceu, inclusive, escravizando pessoas negras. A primeira reunião que a gente teve, eu não sei se foi a primeira, pelo menos a que eu tive conhecimento, ele chegou na reunião e tirou a arma e colocou em cima da mesa. Então, para mim, o que era isso? Então, para a gente refletir o que a gente tem que enfrentar todo dia para ter o desenvolvimento que a gente quer. É claro que a gente quer desenvolvimento, a gente discute dentro dos territórios, a gente discute mineração, a gente discute PCH, a gente discute várias questões dentro do território, mas a gente discute o que a gente quer para ele, para o nosso território, enquanto coletividade, não o que a gente quer enquanto individualidade. Porque, para a gente, a coletividade ela é importante na construção. E aí a gente fala assim, se a gente não tem dinheiro, mas a gente é rico, a gente tem um povo, a gente tem nós aqui para defender o território, né? Faz com o Distrito Bispo, nós somos contra colonialismo. Porque é o que a gente faz tudo, a gente luta contra o colonialismo. Colonialismo da nossa mente, do nosso território, do nosso povo. E é o que a gente vem fazendo. E hoje a gente sai do território para vir fazer essa luta contra colonial também na academia, também nos espaços de poder. Então,
se as pessoas que estão no espaço de poder não conseguem entender o que a gente está falando, a gente também tem que vir para o espaço de poder falar para todos também. Porque eles precisam ouvir a nós. E é isso que nós estamos fazendo. Os povos quilombolas, os povos originários, os povos e comunidades tradicionais estamos vindo fazer isso, né? E nesse governo. E a gente está enfrentando represálias, né? Gigantes. Enfrentamentos necessários que a gente precisa fazer, ou enfrentamentos contra-colonial que a gente precisa fazer, para que não só a sociedade brasileira, mas que o mundo ouça o que a gente quer, o tipo de desenvolvimento que a gente quer. Mas toda vez que a gente luta tem essa luta contra-colonial, né? Aí vem o colonialismo e faz tudo ao contrário, né? É uma lei, cria uma lei que, não, essa lei vai beneficiar, e você vai ler a lei, nossa, que tragédia. Então, a gente precisa refletir muito, inclusive, sobre os passos que a gente quer dar, sobre os passos que a gente possa dar hoje e os passos que a gente quer para o futuro também. E aí, pensar na Convenção 69, no direito de consulta, é extremamente importante, né? E a gente discutir no marco temporal aqui. Que dia que alguém foi lá consultar as comunidades indígenas, o que era o marco temporal, o que elas queriam? Já veio e falar assim, não, tem que ter um marco temporal, porque senão, como que vai ser? E aí isso pensado na lógica da propriedade privada, né? Porque se for pensar quem são os donos da terra, a gente já sabe muito bem quem são os donos da terra, dessa terra. Mas não podemos entregar, né? Porque eles não têm a mesma lógica que a gente de viver em coletividade. Não pensam como nós, de que a terra ela é coletiva, a terra é para todos. E não a terra é propriedade, terra é mercadoria, terra é capital, que você pode lucrar com ela. Mas terra é vida, a terra que você tem o que você precisa para sobreviver ali. Inclusive, é um discurso do colonialismo, né? Que fulano é preguiçoso, porque ele tem a terra ali, mas ele não planta. Fala assim, mas para que ele vai plantar se ele está tendo tudo que ele tem? Ele faz essa roça dele, ele cria seus animais ali, ele tem alimentação e vive a vida dele. Tudo que eu queria e tudo que eu espero um dia ir para casa, construir minha casa, criar minhas galinhas soltas, meu porco e viver ali pescando. Esses dias eu estava... Mas eu estou muito desesperançosa às vezes. Eu estava na escola Florestan Fernandes, né? A gente teve um encontro nacional de advogados contra o agrotóxico. E fiquei muito triste, porque eu descobri que tudo está contaminado. Então, sinceramente, o que a gente quer? Que tipo de desenvolvimento que a gente quer, que a gente precisa? Agora a gente vai ter que descontaminar tudo também. E de que forma que a gente vai fazer isso? Vamos pensar, né? A gente precisa construir. A gente está trabalhando nisso, agora queremos que a sociedade trabalhe junto conosco também. Acho que até o próximo Dia do Meio Ambiente a gente não vai ter encerrado tudo que a gente pode pensar a respeito das colocações, das reflexões propostas. E talvez esse seja o maior benefício de participar de diálogos dessa forma. Seja a gente estar se reinventando, estar disposto a escutar outras realidades, outros pontos de vista, outras perspectivas que nos desconstruam e construam algo novo, né? Porque já vem do próprio ensinamento evangélico, né? Fazer em mim algo novo. Então essa é uma das propostas do Diálogo de Justiça e Paz. Gente, a gente está terminando pontualmente às 21 horas. Zé, vem. Venha, Zé. Venha no microfone para todo mundo ouvir. Ao que vocês disseram, agora no final de março, por convocação do Papa Francisco, se realizou no Vaticano, na Academia de Ciências, um colóquio sobre neoliberalismo, descolonização e neocolonialismo. O Papa preocupado, e veja que bom que nós temos entre nosso meio quem reflete sobre essas questões e dialoga com um outro modo de pensar teologicamente, não é isso? E ele reuniu juristas, sobretudo africanos e latino-americanos.
um europeu era o Boaventura de Souza Santos, mas estava também Raul Zaffaroni e sua amiga peruana Raquel Irigoyen. Aquela jovem juíza que você entrevistou no programa foi também, porque ali havia um capítulo pan-americano de juristas das diretrizes sociais franciscanas, que formam um capítulo de leitura do social sobre essa perspectiva de descolonizar, né? Que não é uma perspectiva de inferiorizar ou de hierarquizar para dizer que, não aceitando a opção capitalista, você quer ser primitivo, quer ser atrasado, né? E como é que você vai querer tudo isso, ainda usar laptop e celular, não é isso? Como se isso fosse a contrapartida. Então, eu acho que realmente essa questão do colonial, e você colocou ali naquelas 3 dimensões dele, o patriarcalismo, o próprio capitalismo, né? E o patrimonialismo, né? Que são os elementos a partir dos quais você impõe, né, um modo de vida, um modo de sociedade, um modo de acumulação, né? Mas eu acho que a luta tem que ser antidecolonial, né? Obrigada, Zé. E nesse contexto de luta decolonial, lembrar a todos que na quarta-feira reinicia o julgamento do marco temporal no STF, que tem a oportunidade de resolver antes do Congresso Nacional acabar com tudo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Marco temporal de antes de 21 de abril de 1500. Porque eles já estavam aqui, não é? Povos originários, né? Vamos ensinar o conceito. Mas, então, que estamos todos engajados nessa luta, estaremos lá, temos de estar lá, para que haja uma pressão social, assinar também as petições online, porque demonstra que a sociedade se importa e que pensa diferente, muitas vezes, do capital, que valoriza essa diversidade, que valoriza essa cultura, que valoriza essa ancestralidade e que, principalmente, valoriza o Brasil dentro do Brasil, não é? Porque de ser americanizado já basta. Bom, eu vou encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande abraço a vocês que estão aqui, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que vocês deixaram em casa para poderem estar aqui também, que recebam todas bênçãos e a afetuosidade deste grupo que promove os diálogos de justiça e paz. Muito obrigada.